Gente, essa é a pergunta que não quer calar. Será que realmente, de verdade, é possível nós vivemos de renda somente por meio de fundos imobiliários? A resposta mais simples, mais objetiva, mais direta para isso é um grande sim, é possível. Para a maioria das pessoas, esta resposta seria mais do que suficiente, porque teoricamente querem apenas confirmar algo em que já acreditam. Mas para aquelas pessoas que buscam se aprofundar ainda mais, ficam aqui ainda outras duas perguntas. É simples? Sim, teoricamente. É fácil? Aí, nem tanto. Então hoje eu quero trazer esse tema à tona e você vai perceber que esse vídeo ele tem um cunho bastante diferente do que se vê por aí. Até porque, se é possível nós vivermos de renda por meio dos fundos imobiliários, e se é um processo teoricamente simples, por que muita gente não consegue? O que você precisa fazer para que não seja somente mais uma daquelas pessoas que começaram a trilhar rumo a este objetivo, mas que em pouco tempo acabaram ficando pelo caminho? O primeiro passo é você assistir esse vídeo até o final e sem pressa de ser feliz. Você vai entender o porquê. Confia, vem comigo, fique até o fim do vídeo, porque ele tá incrível. Bora lá! Fala investidora, cada vez mais rico, cada vez mais rica. Sejam muito bem-vindos. Paulo Boniati, criador do Sábios. Como sempre, fica o meu convite, se inscreva no canal caso você ainda não esteja inscrito e ative o sininho para não perder nenhum vídeo sobre dinheiro, riqueza, investimentos, prosperidade, assuntos correlacionados. Se você não me segue, me siga lá no Instagram. Por lá temos a oportunidade de interagir de maneira mais próxima e o mais importante, como sempre, a comunidade VIP gratuita dos Sábios. Pegue o link aqui na descrição do vídeo, abra a descrição, pegue o link, vai lá, se cadastre, faça parte, interaja comigo, interaja com outros investidores, com outras pessoas que estão buscando conhecimento, compartilhe conhecimento, receba conhecimento, enfim. Nós mutuamente nos agregaremos muito conhecimento, beleza? Na maioria das vezes, a ideia que nos vendem sobre viver somente por meio de renda passiva através dos fundos imobiliários é um caminho tranquilo, um caminho suave, um caminho sereno. Apenas como exemplo desse cenário feliz, vamos supor uma pessoa que tenha como objetivo receber uma renda passiva mensal de R$2.000 por meio, obviamente, dos fundos, um fundo imobiliário qualquer, tá? Considerando as seguintes variáveis. Então, o valor aportado mensal, R$500. Recebimento médio de dividendos, é quanto esse fundo imobiliário paga em média em dividendos, 8% ao ano sobre o capital investido. Valorização média deste fundo imobiliário é um fundo imobiliário, novamente, um fundo imobiliário qualquer que eu peguei, não vou trazer aqui para não falar que estou fazendo propaganda, mas a valorização média anual deste FII, que nós chamamos de CAGR, ele está em torno de 4%. Considerando também a inflação média histórica de 6% ao ano, sabemos que a inflação está levemente mais alta que isso, mas a média histórica no Brasil é mais ou menos por aí, 5, 6, 7%. Estou setando aqui 6%. Mais uma variável, acréscimo do valor aportado ao ano. Vamos seguir a inflação, então também 6%. Ou seja, a inflação sobe, a gente aporta um pouco a mais também. E vou considerar que nós vamos reinvestir esses dividendos. E agora eu quero convidar você para irmos à tela. Essa é a planilha, a calculadora da renda passiva do Saldo Zero. Vou ampliar aqui. Esta e todas as outras planilhas do Saldo Zero você consegue baixar gratuitamente, tá? Não vai pagar nada por isso. Basta pegar o link aqui na descrição do vídeo, também tem um link para você diretamente lá do download de todas as planilhas. Vai lá, faça o seu download, se utilize das planilhas. Só uma ressalva que muita gente reclama que as planilhas têm senha. Sim, elas têm senha nas fórmulas fechadas, mas os campos em amarelo são os campos abertos para você se utilizar. Não precisa mais do que isso, tá? Vamos lá. O que eu acabei de comentar? Então, aporte inicial não teremos, nós faremos um aporte mensal de R$500, um acréscimo do aporte, todo ano nós aumentaremos isso em 6%, acompanhando quem? Acompanhando a inflação, que também é de 6%, média, né? E reinvestir os dividendos sempre, sim, tá bom? O ativo, não vou citar qual é o ativo que eu peguei, o valor da cota desse ativo, tá? 171,68. Você pode simular com outros ativos em diversos sites, tá? Você vai lá no Status Invest, Funds Explorer, você pega
um fundo imobiliário qualquer e pode cadastrar aqui. Inclusive tem vídeos que eu ensino mexer no detalhe nesta planilha. Não é o caso hoje, simplesmente eu quero debater a questão se é possível viver de renda somente com fundos imobiliários. Qual é o dividend yield que eu comentei contigo? Quanto esse fundo paga em média, né, ao ano, somente em dividendos, 8% sobre o valor investido. E o CAGR, que é o crescimento anual composto desse caso, desse fundo imobiliário, está em 4%, tá bom? Não se prenda, não se preocupe com esses números aqui. O que eu quero que você repare é o seguinte: nesta aba você vai ter o plano detalhado, depois se você quiser você pode se debruçar, mas o que eu quero que você olhe é deste lado direito aqui. O que a planilha está dizendo pra gente? Que você vai conseguir alcançar esses R$2.000, tá? Até esqueci de comentar que você informa qual que é o seu objetivo, R$2.000. A planilha está dizendo que você vai alcançar esses R$2.000 em forma de renda passiva mensal em 2037, daqui 14,5 anos e com um patrimônio acumulado de 313 mil, quase 314 mil reais. Uau! Sensacional, não? E isso responde a primeira das perguntas. É possível viver de renda passiva por meio dos fundos imobiliários? A resposta mais simples é que sim, é possível, como a gente acabou de ver, mas calma, gente. Ser possível não necessariamente é ser suficiente ou simples de ser alcançado. É preciso que nós observemos outras questões, e é aqui que o vídeo toma um caminho diferente. Então, antes de tudo, antes de nós darmos sequência, um grande aviso. O que você vai assistir daqui para frente, supostamente, é diferente de muita coisa que você observa em outros canais ou que você talvez tenha crenças de como funcionaria. Eu quero dizer também que eu sou totalmente a favor dos fundos imobiliários, tá? Eu não tenho nada contra, eu sou totalmente a favor. Inclusive, boa parte da minha carteira de investimento está alocada nesse tipo de ativo e eu ganho muita renda passiva com eles. Mas eu sou contra a maneira como as pessoas vendem esse sonho para os mais leigos, para aquelas pessoas que estão começando, a maneira como elas vendem que é fácil, que é simples, que é rápido e que você vai ver que tem algumas variáveis que são necessárias você considerar. Se você não estiver preparado para as verdades que eu vou trazer aqui, você pode parar, fechar o vídeo e continuar com seus afazeres. De outro modo, e sabendo que somos pessoas adultas, pessoas respeitosas e que nós aceitamos um debate aberto e com respeito, seguimos o vídeo. Eu quero entrar aqui na questão de riscos que não são observados. É como eu comentei, nós somos levados a acreditar que só existe um caminho e que esse caminho ele é belo, ele é sereno, ele é simples de ser alcançado. Mas a verdade é que, se não observadas, algumas questões podem tirar você do jogo. A propósito, muita gente que começa a investir, que começa a querer trilhar esse caminho, fica pelo caminho. E não vou te dizer que são poucas, é a maioria das pessoas. Portanto, esse vídeo tem uma importância significativa de ajudar você a entender a realidade, para que, se você entrar nesse barco, que você saiba como e sobre o que você está jogando, para não desistir daqui 1, daqui 2, daqui 3 anos. Vamos lá, o primeiro ponto sobre esses riscos não observados trata-se da inflação. A sempre famosa inflação que por muito tempo ela foi ignorada até então. Nós tínhamos uma inflação meramente controlada aqui no Brasil, mas que nos últimos anos ela resolveu dar as caras com força. Muita gente que não percebia passou a dar atenção, passou a perceber o efeito corrosivo e destruidor que ela tem sobre o nosso dinheiro. E aí o ponto, você notou que na simulação anterior, eu lhe disse que em 14 anos e meio, 14,5 anos, seria possível você alcançar essa renda passiva de R$2.000 ao mês? Pois bem, meu querido, pois bem, minha querida, tem uma grande pegadinha em tudo isso. Você saberia me dizer qual seria o verdadeiro valor de R$2.000 daqui 14 anos? Eu vou te responder. R$2.000 daqui 14 anos, pela inflação de 6% médio anual que a gente setou, seria o equivalente a aproximadamente R$863 de hoje. Como assim?
Simples, é o efeito corrosivo da inflação. Isso quer dizer que daqui 14 anos, se você se planejar para receber R$2.000, seria o mesmo poder de compra de R$863 de hoje. Então, de novo, a simulação anterior te disse que é possível você conseguir uma renda passiva de R$2.000 daqui 14, 15 anos? Sim, ela te disse, e é possível. Mas o que ela não te disse é que provavelmente com essa simples simulação, o que você vai conseguir comprar daqui 14 anos com esses R$2.000 é praticamente nada. E aí voltemos à planilha, porque logo abaixo, a mesma planilha ela te dá uma outra informação. O primeiro bloco era objetivo não considerando a inflação, ou seja, cenário feliz, cenário unicórnio, cenário colorido, etc. Agora, o segundo cenário é o cenário considerando a inflação, ou seja, um cenário mais real, mais palpável, é você querer manter o poder de compra de R$2.000 hoje, no futuro. E para isso, seriam necessários 14 anos? Não, mas seriam necessários, deixa eu até ampliar mais aqui, seriam necessários 24 anos, aonde, neste cenário, você teria um patrimônio de R$1.200.000 lá na frente, que seria o equivalente a R$311.000, se nós considerarmos a inflação, ou seja, seria o equivalente, o real que realmente você teria R$1.200.000. E que esses R$1.200.000 lhe gerariam mensalmente R$8.000, R$8.200, que seria o equivalente aos R$2.000 de hoje. Então veja, simplesmente considerando a inflação nessa equação, o seu plano que era de 14 anos passou para 24 anos, 10 anos a mais, e muita gente não considera a inflação. E não considerar a inflação é um dos grandes riscos, é um dos grandes perigos para que esse projeto não se concretize no futuro. E a coisa vai complicando, porque o segundo risco que muita gente não pondera é a concentração dos investimentos. Uma das primeiras regras de qualquer curso de investimento, de qualquer livro de investimento, inclusive são coisas que eu ensino no meu livro, que eu ensino no meu curso, é você ter uma diversificação de carteira. Nestas duas simulações que a gente fez aqui, na verdade uma, né, que deu 2 resultados, nós não estamos considerando qualquer tipo de diversificação. Nós estamos considerando apenas um único fundo imobiliário. E mesmo que você estivesse diversificando em mais de um fundo imobiliário, digamos 5, 6 fundos imobiliários, você ainda estaria concentrando a sua carteira numa única classe de ativos. Isso não haveria problema se você tivesse a segurança, se você conseguisse lhe garantir que nada mudaria nesta classe, nenhuma canetada, nenhuma alteração tributária, nada, no intervalo de 24, 25 anos. O que dificilmente alguém terá esse poder. Eu já percebi muita gente que vem, porque os fundos imobiliários são muito seguros. Eu concordo que são muito seguros hoje, mas nós não temos como garantir como eles estarão daqui 25 anos. Pode ser que estejam até muito mais bem desenvolvidos do que hoje, ok, mas pode ser que alguma coisa mude, inclusive há conversas da tributação, de rendimentos, etc. Enfim, considerando que nós temos aqui um risco de concentração, e que nós precisaríamos minimamente diversificar essa carteira em outras classes de ativos, seja com uma proteção caixa, uma parte em caixa, com uma outra parte em ações pagadoras de dividendo, ou em ações de crescimento, ações estrangeiras com proteção cambial, etc. Temos que convir aqui que aqueles R$500 que nós estaríamos aportando neste plano em fundos imobiliários, talvez não sejam R$500, talvez seja simplesmente a metade, aonde R$250 seriam para os fundos imobiliários, vamos supor assim, e os outros 250 para outras classes de ativo, mitigando assim o nosso risco de carteira. E agora, se a gente voltar para a tela e considerarmos que o nosso aporte nos fundos imobiliários não serão mais de 500, mas serão de R$250, porque o restante estará em outras classes de ativo, o que nós teremos de resultado, considerando também a inflação? Opa, não são mais 24 anos, agora são 34 anos para que você consiga esses R$2.000 de renda passiva já sensibilizados pela inflação em 2056. Então, desconsiderar que o seu capital, e quanto maior ele estiver, vai ser gradativamente mais diversificado justamente para mitigar o risco, né? Você tem um capital maior, a tendência é que você comece a diversificar um pouco mais para não ter o risco de algum crash, alguma crise, algum cisne negro acabar com o teu capital. Não considerar isso é um tremendo
de um risco e muita gente não considera isso nesses planos. E aí a gente entra para o terceiro risco aqui, aceleração desmedida. Aonde que eu quero chegar? Segundo dados da Anbima, já trouxe isso em outro vídeo, você sabia que a média salarial do brasileiro está em R$ 3.700? Mas calma, que pode ser pior. Se nós considerarmos somente a classe D e classe E, este valor cai para R$ 1.500. E aí, vamos lá, dentre tantos compromissos que a gente tem no nosso dia a dia, água, luz, escola, saúde, seguro, etc., é viável fazermos um plano de aportes de R$ 500 mensais? Para a maior parte da classe D e classe E, com certeza não. Então, se nós tomarmos um cenário perfeito, que pessoas de classe D e classe E conseguissem aportar um máximo de R$ 250 ao mês, considerando todos os seus investimentos. E se nós estamos aqui dividindo meio a meio, metade para fundos imobiliários, metade para outras classes de ativos, seria, voltando para a tela, seria como se nós estivéssemos dizendo que esta pessoa teria capacidade de aportar em fundos imobiliários somente R$ 125. Ou seja, este plano agora aumentaria ainda em mais 10 anos. Esta pessoa da classe D e da classe E que conseguisse aportar R$ 125 nos fundos imobiliários para alcançar aqueles R$ 2.000 de renda mensal passiva vitalícia, levaria em torno de 44, quase 45 anos. Gente, isso é quase meio século. E eu vou te dizer que possivelmente este seria o cenário real para a maioria dos brasileiros. Além do mais, neste caso eu ainda estou considerando que essa pessoa já tenha o mínimo de uma reserva de emergência, uma reserva de socorro, aonde nenhum imprevisto, nenhuma quebra de um carro, um conserto, uma quebra de uma casa, um conserto, não sei o quê, não venha a forçá-la a ter que parar o seu projeto ou ter que resgatar parte dos seus investimentos para resolver aquela emergência. O que nós sabemos que isso também pode acontecer, ou seja, a depender dos imprevistos, pode ser que esse plano se alongue ainda mais. Eu imagino que algumas coisas, supostamente você já tenha ponderado, mas eu tenho certeza que para a maioria das pessoas, muito do que foi dito, essas pessoas não ponderam nesses planos. Eu mesmo aqui, e eu sou o primeiro a levantar a mão, que eu já me deixei ser levado no passado por planos felizes, por planos de caminho sem desafios, sem problemas, o único caminho, pum, vai e segue e tá tudo certo. E aí, o que eu gostaria que você entendesse, retomando as perguntas desse vídeo, né, é realmente possível viver de renda com os fundos imobiliários? Sim, é possível, e todas as simulações provaram isso, que é possível. É simples? Em teoria, sim, basta você selecionar um bom fundo imobiliário ou uma boa carteira de fundos imobiliários por um longo período de tempo que você vai alcançar esse objetivo. Agora, é fácil? Como nós vimos, não é tão fácil quanto parece. E é justamente esse terceiro ponto que eu quero abordar agora. Muita gente se usa de exemplos de terceiros, de influenciadores que supostamente alcançaram grandes riquezas com fundos imobiliários, que hoje conseguem viver, conseguem gozar de uma vida tranquila somente com o recebimento desses dividendos. Agora, a questão principal aqui é que, na maioria das vezes, esta renda passiva que foi conquistada por essas pessoas não foi conquistada somente por aqueles pequenos aportes mensais e recorrentes, mas foi conquistada por grandes aportes, gigantescos aportes que eles conseguiram no decorrer da sua trajetória. É o aumento do dinheiro recebido por meio do trabalho dessas pessoas que permitiu que elas pudessem acelerar os seus planos. É como eu gosto de dizer, o segredo está em remar e não em ser remado, ou seja, o segredo está em você acelerar o seu plano e não simplesmente deixar ele ser sozinho acelerado. Vamos voltar para a planilha? Você lembra que o primeiro plano, já considerando a inflação, nós levaríamos um intervalo, vou colocar os R$500 aqui, nós levaríamos 24 anos já considerando a inflação para alcançar aqueles R$2.000 mensais. O que aconteceria se nós dobrássemos gradativamente o nosso aporte? Agora a gente tem condições, a gente conseguiu um emprego melhor e nós temos condições de aportar R$1.000 por mês. Aqueles 24 anos passariam para 16. Mas a gente conseguiu uma renda extra ou a venda de um bem e estamos conseguindo aportar cada vez mais. Agora a gente aporta
R$2.000. R$2.000 por mês já levariam apenas 9 anos para a gente alcançar esse objetivo. E se nós ainda estudássemos, conseguíssemos uma melhora profissional, conseguisse um emprego muito melhor e pudesse aportar agora R$4.000, esse objetivo já passaria para 5 anos e assim gradativamente, gente. Quanto mais você consegue aportar antes, muito antes, esse plano é alcançado, mas não da maneira como lhe vendem. Não é simplesmente você ficar aportando gradativamente que esse plano vai se estender por 44, 45, 50 ou até mais anos. E esta forma de aceleração dos aportes é a maneira pelas quais aquelas pessoas que vendem um sonho da renda passiva por meio de fundos imobiliários executam, mas geralmente elas não lhe contam isso. Elas querem que você acredite que basta você fazer pequenos aportes que tudo vai chegar, tudo vai ter um final feliz lá no futuro. Inclusive, eu deixo aqui uma sugestão para você. Quando você ver alguém, seja num vídeo, num artigo, num material que seja, dizendo que alcançou a renda passiva por meio dos fundos imobiliários de maneira X, de maneira Y, pergunte para essa pessoa quanto ela aportou e em quanto tempo. E aí você vai ter a confirmação de tudo isso que eu estou lhe dizendo. Isso se ela lhe responder. Não sei. Agora veja o seguinte, gente. Eu sei que para algumas pessoas isso pode ser um balde de água fria. Não é o meu objetivo fazer você desistir de qualquer plano, mas o meu objetivo aqui é que você enxergue a realidade e que você enfrente a realidade, apesar dela não ser tão bonita quanto as pessoas lhe vendem. Até porque, como educador financeiro, mas principalmente como investidor, eu percebo rotineiramente o número de pessoas que começam esse projeto animadas e, de repente, desistem. E não desistem em um longo espaço de tempo, mas desistem em pouco tempo, em 1, em 2. São raríssimas as que chegam no 3º, 4º, 5º ano. Mas por que elas existem? Justamente porque quando fizeram seus planos iniciais, não consideraram diversas dessas variáveis que eu acabei de trazer aqui para você. Você tem que saber que a inflação ela é fator importantíssimo, que se você não considerar, o que você vai ter lá na frente, não vai conseguir comprar praticamente nada. Precisa entender também que diversificação é fundamental e que raramente uma pessoa ou outra vai simplesmente investir num único ativo ou simplesmente numa única classe de ativos. E se ela estiver fazendo isso, ela corre o risco, ela não está protegida, o que nós chamamos de uma carteira antifrágil, ela está correndo o risco do cisne negro. Se você não sabe o que é isso, tem diversos outros vídeos que eu já abordei sobre o caso, ou procure fontes sobre Nassim Taleb, que você vai entender o que eu estou lhe dizendo sobre antifragilidade. E tem que entender também que buscar o aumento de suas receitas é fundamental caso você queira concluir ou galgar ou alcançar esse objetivo num curto espaço de tempo. Caso contrário, o seu plano sim será gradativamente alongado a partir do momento que você inclui essas outras questões no seu plano. E aí, o principal, você tem que saber que um plano de 15, 20, 30, 40, 45 anos, gente, é um plano de 15, 20, 30, 35, 40, 45 anos e não um plano de 1 ou 2 anos quando é tão difícil e aí você acaba desistindo. Plano de longo prazo, ele tem que ser cumprido no longo prazo. Muita gente fala, eu sou um investidor de longo prazo, mas chega no primeiro ano, quando vê a bolsa se desvalorizando, abre mão e desiste e sai achando que está perdendo dinheiro. Você lembra que eu comentei no início desse vídeo para você assistir ele até o final, sem pressa de ser feliz? É justamente isso. Você vai traçar um plano de 10, de 15, de 20 anos sem pressa de ser feliz. Você não precisa querer antecipar em demasia esse plano, salvo por meio de novos e grandiosos aportes, mas o que você precisa é simplesmente não parar. E mesmo que você já esteja em idade avançada e acredite que esse tipo de investimento já não é mais para você porque não há mais tempo, lembre-se, como eu já abordei num outro vídeo, você corre um grande risco de ter dificuldades na sua aposentadoria. E neste caso, qualquer renda passiva que você consiga, talvez não aqueles R$2.000, mas supostamente R$500, já é um plus, já é algo a mais para complementar essa sua aposentadoria e te dar uma qualidade de vida melhor. Mais uma vez,
sem pressa, sem medo de ser feliz. Então, meu querido, minha querida, foque em seu trabalho, aumente suas receitas para que isso possa aumentar os seus aportes e aí sim, deixe o tempo agir. Por fim, se você ficou no vídeo comigo até agora, deixe seu comentário aqui com críticas, sugestões, feedbacks, dúvidas. O seu comentário é muito importante para mim, eu leio todos. E se você estiver interessado em se aprofundar ainda mais, entender a estratégia do saldo zero, como sempre, playlist gratuita aqui, do saldo zero até a sua liberdade financeira, assim também como o meu livro, Montando uma Carteira de Investimentos Inteligentes, lançado junto com a editora Nova Tech, vai encontrar nas principais livrarias e também lá na Amazon, e o meu curso do Saldo Zero, a Liberdade Financeira, que está em preço promocional, tá bom? Sucesso e prosperidade sempre. Por fim, sou Paulo Boniati, aquele abraço, até o próximo vídeo e tchau!